Oi, amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio especial aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar de algo que está tão presente nas nossas vidas e a gente nem percebe do quanto carrega de significado: a lingerie. No dia 28 de julho, comemoramos o Lingerie Day. É um dia simbólico que nos traz a reflexão do quanto a roupa de baixo também é uma grande aliada. Tendo sua invenção como uma forma de trazer mais segurança e conforto, até quando foi usado como forma de protesto e até quando se tornou um item fashion e hoje como uma forma também de autoafirmação. E ainda tem gente que enxerga a lingerie como uma peça qualquer. Mas será que ela é só uma peça de roupa? Ou ela é um primeiro gesto de autocuidado? A lingerie está com a gente em todas as fases da vida. Quando a gente se descobre, quando quer se sentir mais segura, mais bonita e até mais confortável para seguir a rotina. E para esse papo cheio de identidade e verdade, eu tenho a alegria de receber duas mulheres incríveis. A Gabi Dissen, estrategista de imagem, especialista em comportamento de consumo feminino. E Mônica Pinto, influenciadora que compartilha o seu olhar leve, verdadeiro e potente sobre sua vida nas redes sociais. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Bia, por estar aqui hoje. Eu que agradeço esse convite, vai ser um prazer. Então, vem com a gente que esse episódio tá muito bacana. Gabi, você acompanha mulheres em processo, de redescoberta da própria imagem. Então, eu queria saber de você o que você percebe que muda quando elas escolhem com intenção a lingerie que vão usar mesmo sem ninguém ver. Bia, isso muda totalmente, porque a partir do momento que a gente traz uma intenção na hora que a gente escolhe a lingerie, essa mulher ela se transforma. E não vem numa questão de se transformar apenas do lado de fora. A maneira como ela age, a postura, a fala, como ela se vê no espelho. A roupa, ela tem essa motivação e essa transformação. Eu já acompanhei mulheres que só tinham sutiã bege, basicamente. E nada contra o bege, certo? Mas a partir do momento que aquela peça, ela só tá ali na questão de ser funcional, de ser prática, o corpo, ele se torna um veículo, uma tarefa. E aí, nesse ponto, é que a lingerie, ela tem que transformar e motivar também na questão do seu dia a dia. Então, eu acredito que a lingerie, quando ela é colocada como uma parceira, digamos assim, do seu dia a dia, essa mulher se transforma também. Puxando aqui o gancho da resposta dela, ela fala sobre essa cliente que só tinha lingeries, clarinhas e não tinha realmente nenhuma intenção. Eu passei mais ou menos por isso, de ter lingerie funcional. Lingerie, ela tem que ser confortável, ponto. Ela tem só que vestir. E, na verdade, como ela fala, a lingerie, quando você coloca uma lingerie bonita, uma renda, uma lingerie com cor, não é que você entre no personagem, mas você se sente segura, sabe? Você se sente mais sexy. Não é aquela coisa de passar a sensualidade pra onde você tá chegando, mas pra você. Quando você se olha no espelho, você se sente mais sexy. Então, eu acho, sim, que a lingerie tem esse poder, sabe? É importante a mulher tá com aquela lingerie igual, o sutiã igual a calcinha, até na hora o conjunto, até na hora de dormir, aquela camisola mais sexy também com a renda, eu acho que é legal, sabe? Dá uma mudada, tanto na autoestima quanto no dia da mulher. Sim. Porque se a gente parar pra pensar, a lingerie, ela é a primeira peça que a gente escolhe ali, aí ela ajuda muito a compor esse look, trazer o mood que você quer para aquele dia, para aquele conforto diferente, Não precisa realmente a gente seguir com a funcional, porque a funcional é muito boa e é muito importante a gente ter no nosso guarda-roupa. As funcionais que a gente precisa, a tomada que cai, a lingerie bege. Mas a questão da lingerie fashion, gente, traz aquele a mais, no dia. E assim, isso é uma questão também que gera um pertencimento, que algumas mulheres ficam, como a Mônica falou, uma fantasia, Parece que aquela ali não sou eu. Mas as pessoas têm um tabu, vamos dizer assim, de não se importar quando o outro não está vendo. Mas é uma liberdade que é sua. Você sabe o que você está vestindo naquele momento. Então é uma segurança que ela vai te posicionar no seu dia. Parece uma besteira, mas é um detalhe que faz diferença. Que faz diferença.
que faz muita, muita diferença mesmo. Então, eu queria saber de você, Mônica, assim, você compartilha muito as suas jornadas, né, nas redes sociais, e eu queria saber sobre a sua vivência, né, da lingerie, ela sendo uma aliada para você, quando ela foi uma aliada, se ela chegou a ser uma inimiga ali nesse processo da aceitação do seu corpo. Pronto, a lingerie ela nunca chegou a ser uma inimiga, mas durante muito tempo eu fui aquela da lingerie funcional, né? Ano passado, em 2024, eu fiz a troca da minha prótese e aí eu me senti uma mulher muito mais segura, né? De usar um sutiã mais sexy, de usar uma calcinha mais sexy. Por quê? Porque eu estava olhando para o meu corpo e me sentindo mais segura. Então, a partir desse momento, a lingerie passou a ser algo muito importante nas minhas produções, né? Hoje, como eu tô aqui, hoje eu tenho coragem, né, de expor o meu busto com uma lingerie. E antes da minha cirurgia eu não tinha. Então, assim, realmente a lingerie, ela hoje, como você falou, é a primeira escolha do meu look. A lingerie, além de ser confortável, além de ela não marcar na minha roupa, ela tem que ser uma lingerie bonita, porque eu sei o que eu tô vestindo. Não é aquela coisa, vai ter sempre que mostrar a lingerie. Não, mas a Mônica sabe como ela está vestida por baixo e aquilo influencia na Mônica que está aparecendo para todas as pessoas. Se eu estiver segura com lingerie, com um sutiã que veste bem o meu peito, que é confortável, que é aquela lingerie que parece que você está nua. Ela é tão confortável, ela é tão maravilhosa que parece que você está nua. E a lingerie hoje, sim, é uma peça fundamental quando eu vou construir os meus looks. Eu me sinto bem mais segura hoje de expor essa lingerie e de usar essa lingerie no meu dia a dia. Acontece também, Mônica, porque tem uma questão muito forte da autoestima. E a autoestima, ela pode ser desenvolvida, né? É algo desenvolvível. E isso parte do princípio que agora você tem um conhecimento também sobre o seu corpo. Isso. Você consegue visualizar o seu corpo e vem com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele anda de mãos dadas com a confiança. Quanto mais você se conhece, você se percebe e traz essa confiança. A partir do momento que você fala, né? Não, agora meu busto eu consigo usar um sutiã que antes eu jamais pensaria em utilizá-lo. Então, olha como essa mulher agora, ela se coloca dentro desse espaço. E isso vai no trabalho, como mãe, né? Como esposa, como amiga, como irmã. Então, a lingerie, ela consegue colocar essa autoestima de uma maneira que você nem sabia que podia ser. Isso, assim, como eu trabalho, faço provador, né? Sempre tem aquela coisa de estar trocando de roupa na frente de alguém. Era sempre uma questão para mim. Eu tenho que ir com um sutiã e uma calcinha bonita, porque eu vou tirar e a pessoa vai ver, meu Deus, que horrível. E às vezes eu escolhia para aquele momento. E hoje não, eu sempre quero estar com uma calcinha e um sutiã bonito, porque eu quero tirar minha roupa e olhar e dizer, tô linda. Sim, você consigo, né? Que legal. Então, Gabi, como você começou já a trazer, né, sobre as fases da vida, você acredita que existe uma lingerie para cada fase da nossa vida? E como ela pode acompanhar essas mudanças físicas e emocionais sem perder o papel de nos valorizar? Sim, eu acredito que existe uma lingerie para cada fase da vida, mas não com a questão de você se adequar a um corpo que você tinha 5 anos atrás. Mas como eu falei, de você ver aquela peça como uma parceira que acompanhou essa mulher nesses momentos de vida. Então, tem dias que a gente quer sustentação, tem dias que a gente quer leveza, tem dias que a gente quer algo mais fresco, mais confortável. Então, eu vejo que toda essa desenvoltura, ela acontece a partir do momento que você tem essa mãozinha amiga de, vamos lá, vamos comprar essa peça? Sim. Você consegue utilizá-la de outras maneiras também. E você tem aquela gaveta recheada, né, que não vai te deixar na mão. Você consegue realmente se adequar ali para tudo que você precisa. Eu senti muito essa história de qual usar, tipo, no momento, no meu primeiro pós-parto. Porque eu aumentei 20 quilos na minha primeira gestação, então o meu corpo mudou muito. E aí eu tive que mudar também. E calcinhas, aquela calcinha de sustentação, eu tive que passar a usar porque eu não estava bem com o meu corpo. Então, a lingerie, ela era uma grande aliada. A calcinha e o sutiã de sustentação, eles eram grandes aliados para eu me sentir um pouco aquela Mônica antes da gravidez. Então, assim, realmente eu acho que a cada momento
às vezes da vida, você tá ali e tem a lingerie como aliada. E, tipo, hoje eu me sinto bem em usar uma calcinha fio dental, que eu não usava. Tá entendendo? Então, eu acho que realmente nós somos muitas mulheres em uma só. E eu acho que a gente tem mesmo que ter uma gaveta recheada de várias dessas mulheres. Quando eu era mais nova, eu vi muito das minhas amiguinhas todas, elas já tinham seus sutiãs e eu ainda não tinha tido, né? Porque eu era muito nova e tal. E não tinha começado o meu desenvolvimento ainda do corpo. Mas eu queria muito ter logo o meu sutiã, porque eu sempre achei lindo lingerie, no geral. E aí eu pedi um sutiã pra minha mãe, ela comprou um sutiã de bojuzinho, bem teen, né, pra aquela fase ali de 13 anos. E aí eu lembro que eu não queria tirar ele, porque eu só tinha um. Então eu usava ele todos os dias. O meu primeiro sutiã, tanto o meu quanto da minha irmã, a minha avó que fez. Então foi um sutiãzinho todo bordado, sabe? Uma coisa assim, bem de algodãozinho. E a minha mãe tem até hoje esses 2 sutiãs. Então, assim, realmente foi uma coisa muito simbólica. A partir do momento que eu recebi, eu entendi que eu não era mais criança de sair só de blusinha ou ficar de calcinha em casa, não podia mais, né? Já é outra fase. Então, realmente, é algo que faz muito parte de cada etapa da vida da gente, cada fase da vida da mulher. Pra mim, o meu primeiro sutiã, assim, na verdade, o meu sutiã inesquecível. Pra mim, o meu sutiã inesquecível foi o de amamentação. Eu acho que a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, como eu vou utilizar isso? Como eu vou colocar? Vai funcionar, não vai funcionar? Porque ele tem que ser prático, ao mesmo tempo, não é muito bonito. Vamos falar tem assim. uma estética legal. Não é uma estética maravilhosa, mas enfim, nem tem que ser, ele tem que ser confortável. Mas a mulher ainda, quando ela tá no final do trimestre, entre, né, a gestação e o puerpério, ela se vê naquele luto, né, de quem eu era para quem eu sou. E isso move muito a gente. E por isso que, como a Mônica falou, assim, da quantidade de lingeries que a gente tem, elas marcam exatamente essas etapas. E foi o único sutiã que eu também não me desfiz das minhas roupas depois da minha maternidade, foi porque ele me marcou muito, o quanto ele me segurou ali noites e noites em claro com a minha filha. E eu acho também que a evolução da lingerie, né? Tipo, lingerie com aspas, bojo. Então, isso tudo foi pensando em deixar as mulheres cada vez mais confortável, mais, tipo assim, elas se sentiram bem consigo mesma, porque eu lembro que eu tinha um sutiã dourado. Tu falou do sutiã que te marcou? Eu tive esse primeiro sutiã, mas eu tinha um sutiã dourado, que tipo, eu coloquei prótese a primeira vez eu tinha 19 anos. Então, antes disso, eu não tinha nada. E ele te ajuda também muito nesse entendimento, assim, ali do corpo, né? Porque quando eu ganhei esse primeiro sutiã, eu gostei muito também porque ele vinha com bojozinho. Então, eu tinha essa sensação, não, agora eu tenho peito. E aí eu achei que enquanto eu fosse crescendo, que quando eu crescesse, eu fosse, sei lá, querer usar um silicone, alguma coisa assim. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui vendo tanto de mulher incrível, de linda, que quase não tem peito, ou então tem um peito bem pequenininho, que aí eu pensei, será mesmo que a minha beleza, ela tá associada a eu ter um peito maior? Então, ela também traz esse sentimento, assim, de você se olhar no espelho, se ver com aquele conjunto, se ver com aquela lingerie especial e se sentir linda, se sentir empoderada, independente se tá seguindo um padrão X ou Y. Com certeza. Com certeza. A gente tem muito essa função também. E aí, eu queria saber de você, então, Mônica, sobre esse processo de se sentir, qual foi essa virada de chave para você, de você se ver diferente com essa roupa de baixo, né? Então, hoje você já consegue olhar no espelho, se sentir confiante. Isso, depois que eu fiz a troca da minha prótese, né? E aí, junto a isso, eu cuidei mais do meu corpo, né? Eu tenho 36 anos, eu sou mãe de 2 meninas. Então, meu corpo, ele passou por algumas transformações devido às gestações, devido à idade. A gente sabe que a gente vai mudando, né? Tem a questão da flacidez do corpo da mulher, né? Quando você gesta, então sua barriga cresce, então tem tudo aquilo. E hoje, né, depois que eu fiz essa cirurgia, por mais que tenha sido só a minha prótese, ela transformou o meu corpo, ela transformou a minha cabeça e a maneira que eu me vejo no espelho, sabe? Hoje eu fico de calcinha e sutiã na frente de amigas,
se estão na minha casa, às vezes eu tô me trocando, e às vezes quando eu tô fazendo um provador e tô ali, eu não tenho mais vergonha. Eu tinha muita vergonha. Hoje eu vou pra praia de biquíni, sem nada. Tipo, eu consigo ficar na praia de biquíni. Antigamente eu não conseguia. Porque eu tinha vergonha. Sempre tinha que ter algo por cima, ou alguma calça, porque eu tinha vergonha. E hoje não. E assim, a lingerie, como eu falei pra vocês, é algo hoje que eu faço questão de estar com uma lingerie bonita. Independente se eu vou trabalhar, se eu vou no banco, se eu vou na padaria, pode ter certeza que eu vou estar com a calcinha e o sutiã igual. Eu tenho um conjunto de vocês, a Diamantes, que é um branco, que a calcinha, ela tem uma pala larga, só que ele é todo de renda. E o sutiã, ele é todo de tule, branquinho também, e ele tem uma palazinha larguinha aqui. Então, eu estou com uma lingerie, mas eu estou super confortável e super bem vestida. Então, nada impede de eu colocar uma camisaria, um jeans e sair para trabalhar linda e com lingerie por baixo. Não necessariamente uma calcinha cor da pele e um sutiã de malha cor da pele. Nada contra. Confortável, né? Mas eu tô com lingerie e tô me sentindo confortável. Esse ponto que você falou, Mônica, é muito importante, porque assim, hoje as mulheres que eu converso, que eu atendo, eu vejo o quanto elas ainda têm muita dúvida sobre a lingerie que pode estar à mostra e a lingerie que é para ser coberta. E eu sempre coloco essa motivação de que um top de renda, ele é universal. Você pode colocá-lo tanto, né, mais exposto ou não. Que bom que tá na moda ser saudável, né? Sim, É se muito cuidar, bom né? se cuidar, esse movimento, né, de se cuidar. E quando você falou, né, de qual lingerie que fica pra fora, qual lingerie, eu acho que vem muito também do estilo e de como a pessoa se sente à vontade, né? Da forma que a pessoa vai expor aquilo. Porque hoje, realmente, a gente tem muitas lingeries de todos os estilos. Então, a gente não tem mais aquele negócio de só as lingeries funcionais são as confortáveis. Muita gente ainda acredita nisso. Que só a lingerie bege, eu só tenho bege porque é conforto, eu prefiro conforto. Tudo bem, mas hoje a gente tem tanta variedade de lingeries que são lindas, que são com renda, que são com tule, que são com tecidos diferentes, com recortes diferentes, que também trazem um super conforto. Assim, eu tenho lingeries que são muito confortáveis e são lindas. E isso pra mim faz toda a diferença, né? Ser linda também me atrai aos olhos e até as próprias beges, né? Tem as beges agora com renda, com recortes diferentes, uns tecidos que tem brilho, né? Na Diamantes a gente tem uma coleção que é Essencial Luminous. São todos aqueles sutiãs, conjuntos básicos que a gente já conhece, que são essenciais para o guarda-roupa, mas com um toque ali de brilho, uma coisa diferente, justamente porque a gente se preocupa com isso, né? De trazer o conforto, de trazer o diferente para aquela mulher e ela ter essa opção de estar bem apresentada, de estar confortável e também estar se sentindo linda, né? Por dentro, seja mostrando, seja se cobrindo, independente. Quando eu vou fazer essa produção das peças, eu já oriento qual é a lingerie que ela vai utilizar com aquela peça, para trazer ainda mais segurança nessa nova imagem, vamos dizer assim. Mas dizem que tem os xodós, né? Aquela gaveta, aquele xodó. Então, assim, eu sempre direciono que ter essa variação de modelos vai te salvar. Tem mulheres que, a gente falou dos beges, mas tem mulheres que não tem bege, só tem preto. Preto e branco. Foge totalmente. Eu falo, gente, o bege, ele vai te salvar em algum momento, que você vai colocar uma roupa branca e você precisa tá toda, digamos assim, confiante naquele look. Mas essa variação vem muito sobre você se conhecer. Voltando para esse assunto, né? Sim. Se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer as suas medidas. Às vezes a gente tem certeza, né, que a gente tem um ombro, uma cintura maior, menor. E quando a gente vai na fita, vai na foto, né, vai tirando as medidas, a gente vai vendo que não é bem assim. Não é como a gente acha, é como a gente vê. Exatamente. Então, você tem uma dica, assim, para nossa audiência, né? De como montar ali, como seria uma gaveta ideal? Perfeito. Amei. Eu acredito que vamos começar pelo bege super confortável, né? Eu acho que ele com aquela película toda lisa faz muito sentido. Claro, né, que os cortes a laser também são funcionais, ajudam muito na mobilidade, no conforto, no treino. Essa rotina árdua de sair de casa às vezes 7 horas da manhã, voltar às 7 horas da noite. Então são peças que nunca
é demais, né? A gente pode ter uma variação. O top de renda, eu acredito sim, Bia, que o top de renda ele é funcional. Ainda mais em Fortaleza, onde a gente tem peças leves, fluidas, vestidos de alça. Então não tem problema, né? Ter a alça à mostra. Tem muitas pessoas que ficam naquela dúvida. Mas uma alça fina, de cetim, é uma peça mais nobre. Então as pessoas reparam quando ela é pensada. Não a partir do momento que parece que a pessoa saiu de qualquer jeito com uma alça larga, que não tá fazendo sentido com o look. Então, nesse momento, eu acredito que essa variação de alças e texturas é o mais importante. E você, Mônica, tem uma dica para essa audiência, né, que tá assistindo muito, tá se identificando com a tua história, com esse se sentir elegante, se sentir bonita no dia a dia? A minha dica é realmente aquela história do se reconhecer, né? Se olhar no espelho e ver o que te faz bem, que te deixa confortável, segura. Usar uma peça independente do julgamento, né? Porque às vezes tem muitas. E o pior, que o julgamento vem de outras mulheres, né? Às vezes você tá com a calcinha, fio dental. Nossa, tá usando fio dental no dia a dia. Poxa, eu acho confortável, né? Digamos que a mulher acha confortável. Então, assim, é realmente usar aquilo que te valorize. Quando você se olha no espelho, você se olha e diz, poxa, que mulher gata, que mulher linda, essa mulher sou eu. Então, é bem aquela coisa mesmo de se valorizar, né? O autocuidado, nada de se ligar muito no julgamento dos outros. Eu sei que, às vezes, assim, a gente fica muito na expectativa de ter o próximo corpo, né? Parece que sempre pode melhorar um pouco mais. Mas eu acredito que a lingerie certa é a lingerie que veste o seu corpo hoje. É a que se adequa a hoje dentro da sua rotina. Se você ficar nessa expectativa e comprar peças que te apertem, que são desconfortáveis, você não vai ficar bem, vai ficar insegura e você vai sair de casa e ficar pensando se alguém tá vendo a sua calcinha, se alguém tá vendo o sutiã. Então, acho que não tem confiança melhor do que você sair de casa e não pensar na roupa. Não pensar no que você está vestindo. Segura o suficiente, Pensar no né? problema do trabalho, no filho, nas outras questões. E não na roupa. Porque você sabe que ela tá fazendo o papel dela porque ela foi pensada, Exatamente. né? Isso é muito importante. Gente, não tem nada pior do que você sair de casa com o sutiã te apertando e uma calcinha te apertando. Não Sim. tem. Você pode estar com a melhor roupa, você pode estar com a melhor maquiagem, num lugar incrível, mas ninguém pode estar notando, mas você sabe que tá lhe apertando, que tá lhe deixando desconfortável. Você imagina que tá marcando absolutamente tudo. Então, eu acho que realmente é isso, né? Sim. Você tem que se sentir bem pra poder... E aí muita gente evita de usar o sutiã achando que o problema é o sutiã, mas às vezes é o tamanho que você está usando, é o modelo que não é o adequado para você, porque realmente a lingerie ela consegue sim te dar a sustentação e a confiança que você precisa. E é esse o sentimento que a gente quer quando a gente escolhe a lingerie pra gente, né? A lingerie ideal. Sim. Gente, que papo legal! Eu amei esse papo. E espero que quem está assistindo, né, também consiga olhar com mais carinho para essas questões que são pequenas, que parecem ser detalhes, mas fazem toda a diferença no nosso dia a dia, para nossa autoconfiança, para nossa autoestima. Então, queria agradecer as minhas convidadas. Muito obrigada, vocês enriqueceram muito essa conversa. Obrigada, Bia. Obrigada demais pelo convite. Obrigada, Bia. Obrigada, Diamantes. Foi incrível. Então, vocês viram que a lingerie não é só mais uma roupa. Ela é uma forma de expressão, é um gesto de autocuidado com o nosso corpo e, acima de tudo, com a nossa autoestima. E aí, gostou desse episódio? Então, não deixe de compartilhar com a sua amiga e deixar aqui nos comentários como a lingerie impacta na sua vida. Até a próxima!